Olá pessoal, eu sou o Leandro Manso, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse vídeo faz parte da série de videoaulas da disciplina Processamento Digital de Sinais do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica. Na aula de hoje falaremos sobre transformadas discretas de comprimento finito, dando destaque para a transformada discreta de Fourier. Bom, como dito anteriormente, falaremos nessa aula sobre transformadas discretas de comprimento finito. Só lembrando, né, a transformada de Fourier de tempo discreto que vimos no capítulo anterior, ela trabalhava com uma sequência de comprimento infinito. Mas na prática, muitas vezes é conveniente mapear uma sequência de comprimento finito, né, no domínio do tempo, em outra sequência de mesmo comprimento no domínio da frequência. As transformadas que realizam esse tipo de mapeamento são chamadas de transformadas de comprimento finito. Uma importante classe dessas transformadas é a classe das transformadas ortogonais, né? Transformadas desse tipo são a transformada discreta de Fourier, a transformada de cossenos, entre outras que a gente pode encontrar na literatura. Então, vamos agora focar, né, o nosso estudo nas transformadas ortogonais. Seja x de n uma sequência no domínio do tempo de comprimento nzão, e x de k, uma sequência de comprimento nzão também, que denota os coeficientes de sua transformada ortogonal. Uma forma geral para o par de transformadas é definido como mostrado nessas equações aqui. Então, x de k é igual a somatório de n igual a zero até n menos 1 da sequência x de n vezes psi conjugado de kn. Tá? Percebam que aqui agora o nosso somatório não é mais de menos infinito a mais infinito. É de 0 até n menos 1. Ou seja, soma exatamente o número de amostras igual ao comprimento da nossa sequência. Né? A transformada inversa, né? Então, x de n é igual a 1 sobre nzão, somatório de k igual a 0 até n menos 1, de x de k vezes psi de kn. Né? Novamente, o somatório aqui vai de k igual a 0 até n menos 1, né? Em que n é o comprimento dessa sequência. Tá? Então temos o par de transformadas, a transformada direta, que vai levar a nossa sequência no domínio do tempo para o domínio da transformada, e a transformada inversa, que vai pegar os coeficientes no domínio da transformada e voltar para a nossa sequência no domínio do tempo. Tá? Entre essas duas equações, a primeira é conhecida como equação de análise e a segunda como equação de síntese. Nas equações anteriores, psi de kn são sequências da base da transformada e também são sequências de comprimento nzão, em ambos os domínios, tanto para k quanto para n. Então, para cada um dos valores de k, eu tenho uma sequência de comprimento nzão. Assim como para cada valor de n, eu tenho uma sequência de tamanho nzão. Já que a gente está estudando as transformadas ortogonais, a base dessa transformada ela precisa ser ortogonal. Né? As bases ortogonais devem satisfazer a seguinte condição, dada por essa equação aqui. O somatório de n de 0 até nzão menos 1, de psi de kn vezes psi conjugado de ln deve ser igual a 1 para L igual a K e 0 se L for diferente de K. Essa condição para as bases ortogonais vem da teoria de álgebra linear. Agora, vamos verificar a expressão da transformada inversa. Então, temos aqui a expressão da transformada direta, né, o somatório de x de n psi conjugado de ln, e eu vou substituir x de n pela expressão da transformada inversa. Então, onde tinha x de n, ficou 1 sobre nzão do somatório de x de k, psi de kn. Como aqui, né, os somatórios são operações lineares, eu posso inverter a ordem dos somatórios, então eu vou tirar o somatório de k, né, para fora do parêntese. Fiquei aqui com tudo que tem k fora do parêntese.
e vou fazer primeiro o somatório em n. Percebam aqui que se a base psi for uma base ortogonal, esse somatório aqui vai dar 1. Né? Então, tudo isso aqui dentro do parênteses vai dar 1 sobre n, né? E 1 sobre n, o somatório de xk, vai dar xl, né? Que é exatamente os coeficientes da transformada. Então, xl igual a somatório de xn psi conjugado de ln é a expressão da transformada direta. Então, como a gente utilizou a transformada inversa aqui na conta, né, conseguimos mostrar que aquela expressão é válida. Uma consequência da ortogonalidade da base, né, é a conservação de energia entre os domínios da transformada. Né? Então vamos lembrar que a energia de uma sequência no domínio do tempo ela é dada pelo somatório, né, do módulo dos elementos dessa sequência ao quadrado, que pode ser escrita também como sendo o somatório da sequência vezes ela conjugada. Né? Vamos então escrever x de n como sendo a sua transformada inversa. Né? Então, no lugar de x de n aqui, eu substituí a equação da transformada inversa. Novamente, a gente pode trocar a ordem dos somatórios. Né? Então, vou tirar para fora do parêntese o somatório em k e o x1 de k. E vou deixar dentro do parêntese tudo que depende do n, né, que vai ser o somatório de xn conjugado psi kn. Mas isso aqui é exatamente x de k conjugado. Né? Então, a energia da sequência no domínio do tempo pode ser calculada por essa expressão e chegamos que no domínio da frequência a energia pode ser calculada por essa expressão. Né? Essa relação aqui já é conhecida nossa como teorema de Parseval. Uma das transformadas ortogonais mais utilizadas é a transformada discreta de Fourier. Né? A gente chama ela de DFT, né, para diferenciar da DTFT que a gente já estudou anteriormente. Então, por definição, a transformada discreta de Fourier é dada pela seguinte equação. Somatório, né, de 0 até n ao menos 1 de x de n é elevado a menos j2πkn sobre n para k, definido de 0 até n ao menos 1. Então, podemos ver aqui que a base πk de n é igual a e elevado a j2πkn dividido por n. Então, podemos ver que a base da transformada de Fourier é constituída por exponenciais complexas. Por serem funções complexas, né, as funções que constituem a base, os coeficientes xk da transformada vão ser números complexos, mesmo que a sequência x de n seja uma sequência real, né? Assim como acontecia lá na DTFT. Né? Então, no domínio da transformada, a gente vai ter que analisar módulo e fase ou parte real e parte imaginária dos coeficientes, né, visto que eles são complexos. A gente pode mostrar, né, que as sequências formadoras da base da transformada de Fourier são funções ortogonais, né, da seguinte maneira. Então, pessoal, vamos verificar a ortogonalidade das bases da transformada de Fourier. Então, para verificar a ortogonalidade, precisamos verificar a seguinte condição. O somatório de n de 0 até n menos 1 de psi de kn vezes psi conjugado de ln, isso aqui deve ser igual a 1 se L igual a K e 0 se L é diferente de K. Então vamos lá. A base psi Kn da transformada de Fourier é elevado a j2π Kn sobre n.
Então, vamos ficar com a seguinte equação aqui, ó. 1 sobre n somatório de n igual a zero até nzão menos 1 de e elevado a j 2πkn por nzão vezes e elevado a menos j 2πln por nzão. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre n somatório de e elevado a j 2π k menos l n sobre nzão. Se a gente chamar de u e elevado a j 2π k menos l por nzão, a gente vai ter então que esse nosso somatório de n menos 1, né, que é igual a somatório de 0 até n menos 1 de u elevado a n. O somatório de n igual a 0 até nzão de u elevado a n, a gente pode escrever como sendo 1 mais u vezes o somatório de n igual a 0 até nzão menos 1 de u elevado a n. Isso aqui vai ser igual a 1 mais u Sn menos 1, que também é igual a Sn menos 1 mais u elevado a n. Então, se a gente resolver essa equação acima, o Sn menos 1 vai ser igual a 1 menos u elevado a nzão dividido por 1 menos u. Então, temos essa equação. Substituindo nessa equação aqui, u, né, o valor de u, né, que é igual a e elevado a j2π k menos l sobre nzão, vamos ficar com a seguinte expressão. O Sn menos 1, né, que é igual ao somatório de n de 0 até n menos 1 de e elevado a j 2π k menos l n sobre nzão vai ser igual a 1 menos u elevado a n vai ser e elevado a j 2π k menos l dividido por 1 menos u é elevado a j 2π k menos l sobre n. Então, o que a gente queria mostrar, né, que era a ortogonalidade da expressão 1 sobre n, somatório de n de 0 até n menos 1, de e elevado a j 2π k menos l n sobre n, vai ser igual. Percebam que se k for igual a L, nós temos aqui, nessa equação do lado direito, 0 sobre 0. Então, uma indeterminação. Mas, olhando aqui para a equação do lado esquerdo, se k é igual a L, esse valor aqui é 1. Né? 1 somado n vezes vai dar n. Dividido por n vai dar 1. Então, o valor desse somatório todo é 1 quando k é igual a L. Agora, para k diferente de L, a gente vai ter que esse termo aqui, né, o numerador desse lado direito é igual a 0, mas o denominador não. Então, para k diferente de L, esse somatório vai ser 0. Como a gente queria, né, demonstrar. Né? Isso faz com que
essas funções que constituem a base da transformada de Fourier sejam ortogonais. Portanto, a base da transformada de Fourier é uma base ortogonal e a transformada de Fourier é, então, uma transformada ortogonal. Na notação da transformada discreta de Fourier, é comum adotarmos E elevado a menos J2π dividido por Nzão como W de N. Então, na equação da transformada direta, né, a gente fica com somatório de 0 até Nzão menos 1 de x de n vezes W n elevado a Kn. Né? Já na equação da transformada inversa, a gente vai ficar com o somatório de 0 até Nzão menos 1 de x de k, W de n elevado a menos Kn. Né? Então, lembrando, W de n, né, é igual a E elevado a menos J2π dividido por Nzão. Vamos então agora ver um exemplo. Então vamos lá. A nossa sequência x de n do exemplo é igual a 1 para n igual a 0 e ela é igual a 0 para n maior ou igual a 1, menor ou igual a n menos 1. Né? Então, x de n é uma sequência definida de 0 até n menos 1, ou seja, uma sequência de comprimento n. Né? Então, vamos aplicar a definição da transformada de Fourier para resolver. Então, x de k vai ser igual ao somatório de n de 0 até n menos 1 de x de n W nzão de Kn. Percebam que o único valor diferente de 0, né, para essa sequência é para o índice n igual a 0. Para todos os outros índices, o valor de x de n é nulo. Então, o x de k se reduz a W de n elevado a 0, que é igual a 1, né? Definido para 0 menor ou igual a k menor ou igual a n menos 1. Né? Lembrando que a sequência no domínio da transformada tem que ter o mesmo comprimento da sequência no domínio do tempo. Então, como vimos, x de k é igual a 1. Agora, vamos considerar uma outra sequência. Y de n vai ser igual a 1, quando n for igual a m, e 0 para todos os outros valores de n entre 0 e n menos 1. Então, vamos lá. Agora, a nossa sequência y de n ela vai ser igual a 1, quando n for igual a m, e vai ser igual a 0, caso contrário. Novamente, essa sequência é definida para 0 menor ou igual a n, menor ou igual a n menos 1. Então, pela definição da transformada, x de k vai ser igual a somatório de 0 até n menos 1 de x de n W n k nzinho. Então, percebam que agora o único valor de y de n que é diferente de 0 é para n igual a m. Então, esse somatório aqui vai se reduzir ao termo em que n é igual a m, que vai ser W n k m, que a gente também pode escrever como sendo elevado a menos j 2π k m sobre nzão. Né? Lembrando que também definido para 0 menor ou igual a k, menor ou igual a n menos 1. Né? O tamanho da sequência no domínio da transformada é igual
ao tamanho da sequência no domínio do tempo. Então, como vimos aqui o resultado da nossa transformada, e vamos agora para mais um exemplo, em que a nossa sequência x de n é igual a cosseno de 2πrn dividido por n, também definida para n e r entre 0 e n menos 1. Então vamos lá. A nossa sequência x de n é igual a cosseno de 2πrn sobre n para n entre 0 e n menos 1 e r também sendo um inteiro maior que 0 e menor do que n menos 1. Podemos escrever essa mesma sequência utilizando as relações de Euler da seguinte maneira: x de n é igual a meio de e elevado a j 2πrn por n mais e elevado a menos j 2πrn dividido por n. Utilizando a notação do W, como a gente está se acostumando a utilizar, isso aqui vai ficar meio de W de n elevado a menos r n mais W de n elevado a mais r n. Então, a transformada, pela definição, o nosso x de k vai ser igual a meio vezes o somatório de 0 até n menos 1 de W de n menos r menos k n mais somatório de 0 a n menos 1 de W r mais k n. O meio aqui está multiplicando todo mundo. Sabendo que o somatório de 0 até n menos 1 de W de n elevado a menos k menos l n é igual a n se k menos l for igual a r vezes n, em que esse r é um inteiro, e 0 caso contrário, percebam então que o nosso x de k vai ser igual a n sobre 2. Se o k for igual a r, a n sobre 2. Se o k for igual a n menos r, e vai ser igual a 0, caso contrário. A DFT ela pode ser expressa em forma matricial. Temos aqui o x, que é um vetor que representa a sequência x de k, o x, que é um vetor que representa a sequência x de n, e temos aqui a matriz D de n, que vai conter todos os valores de W para cada valor de k e de n, como mostrado aqui por essa equação. Então, aqui temos a constituição da matriz D. Da mesma forma, a transformada inversa pode ser escrita de forma matricial, em que o vetor x de n aqui vai ser a matriz inversa vezes o vetor x, que é o vetor que representa a sequência no domínio da transformada. Então, aqui temos a constituição da matriz D inversa. Essa questão de expressar a DFT na forma matricial é apenas para facilitar o cálculo computacional da mesma, utilizando aí as ferramentas computacionais disponíveis.
Quanto à complexidade computacional, né, conforme pode ser percebido através da inspeção das equações que a gente já viu, o cálculo da DFT ele requer n ao quadrado multiplicações mais n vezes n menos 1 somas, né, ambas operações complexas. Né? Um método computacionalmente rápido para calcular a DFT é a Fast Fourier Transform, ou a FFT, o qual reduz a complexidade para n vezes log 2 de n operações complexas. Né? Então não confundam, né? A FFT não é uma transformada de Fourier específica, ela é apenas uma maneira computacionalmente eficiente de realizar os cálculos para a transformada de Fourier discreta. Em Python, a biblioteca numpy.fft possui diversas funções para o cálculo da DFT. Né? A gente pode calcular a transformada de Fourier unidimensional, bidimensional, tridimensional, transformada inversa, né? Uma série de funções que depois a gente vai dar uma olhada nelas. Então, pessoal, para finalizar, vamos ver um exemplo em Python de como calcular a DFT de uma sequência. Tomemos, por exemplo, a sequência que a gente fez no exemplo anterior, né? x de n igual a cosseno de 2π Rn por n, e a gente sabe já que a transformada de Fourier dela é n sobre 2 para k igual a r, n sobre 2 para k igual a n menos r e zero caso contrário. Vamos utilizar então a biblioteca NumPy FFT para poder realizar esse cálculo. Então, vou começar aqui importando as bibliotecas, NumPy e o Matplotlib. Vou começar aqui definindo os meus parâmetros. N, vou trabalhar aqui com uma sequência de 16 amostras. O R, né? O R é um inteiro entre 0 e n menos 1. Vou botar aqui R igual a 4. Vou criar aqui o meu vetor n como sendo um vetor que vai de 0 até n menos 1, né, com os números inteiros. Né? Então, ele vai ser 0, 1, 2, 3 até n menos 1. E vou criar aqui agora a minha sequência x de n, ó, que vai ser o cosseno de 2 vezes π vezes r vezes n dividido por n. E vou utilizar aqui agora a biblioteca numpy.fft e especificamente a função FFT dessa biblioteca para calcular a transformada de Fourier da minha sequência. Feito isso, então, eu vou dar aqui um print no x de k, só para a gente visualizar como esse xk vai sair aqui. Então percebam aqui através desse print que, como vimos anteriormente, né, a base da transformada de Fourier é composta por funções complexas. Então os coeficientes xk da transformada são números complexos. Porém, para esse caso específico aqui, a parte imaginária é muito pequena, ó, vezes 10 elevado a menos 15, 10 elevado a menos 16. Né? Então, os coeficientes de xk, eles são praticamente reais. Né? E aí, por conta dos cálculos computacionais aqui, aparece essa parte imaginária. Mas quando eu for plotar, eu vou mandar plotar só a parte real, né? Que é a parte significativa aqui. Eu vou fazer esse plot agora para a gente poder visualizar os nossos coeficientes aqui num gráfico. Então percebam, ó, saiu aqui a minha transformada de Fourier. De acordo com o que a gente sabia aqui, ó, a nossa transformada tinha que ser n sobre 2. No nosso caso, n é 16, então tem que ser 8 para k igual a r, ou seja, k igual a 4, e para k igual a n menos r.
ou seja, 16 menos 4, 12. Então, o x de k tem que ser igual a 8 para k igual a 4 e para k igual a 12. Então, podemos ver aqui no gráfico ó, que está certinho, ó, o valor 8 para k igual a 4 e para k igual a 12. Né? Com isso, encerramos o assunto dessa aula. Até mais.